Bem, antes de iniciarmos a nossa próxima, né, já os debatedores, né, já estão aqui, o professor Carlos Alberto, também Carlos Alberto, né, Carlos Alberto Almeida, da Universidade Federal do Ceará, e o professor Nelson Braga, da UFRJ. Sejam muito bem-vindos. Opa, tá aí. Então, sejam muito bem-vindos conosco nesse momento. Só uma pausazinha antes de vocês iniciarem, antes de eu fazer a apresentação. Paola Gomes está por aí, nos assistindo nesse momento. Se tiver, Paola, acabou de ganhar um livro. Depois entra em contato comigo. O e-mail está nas artes de divulgação, certo? O Laércio me chama de Antônio, meu primeiro nome é Antônio, a galera geralmente me chama de Nunes. Você procura lá que tem meu e-mail, você entra em contato. A Ju Silva, ou Jun, coisa assim. Natália Rueda, também aí entra em contato também via e-mail, ok? E a Samanta Antônio. E Aureísa Cavalcante, certo? Então, essas foram as premiadas de agora. Resolvi agora só mulheres, porque na física a gente sabe, né, professor Nelson, professor Carlos Alberto, que a presença feminina ainda é bastante tímida, né? E a gente quer mudar a situação, né? Tentar agregar cada vez mais a presença feminina nos nossos cursos de licenciatura. Então, esses sorteios agora foi só para mulheres, né? Nos próximos, quem sabe, os homens ganham. Então, vamos iniciar, né? A gente tem o prazer de contar aqui com a presença, né, do professor Dr. Carlos Alberto dos Santos de Almeida, da Universidade Federal do Ceará. O professor Carlos Alberto tem graduação em Física, mestrado em Física pela UFC, pelo Departamento de Física, é doutor pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e atualmente é professor associado 3 da Universidade Federal do Ceará, atua no curso de pós-graduação em Física da UFC, tem experiência na área de Física, com ênfase à teoria geral de partículas e campos, e atua também no mestrado em Ensino de Ciência e Matemática da UFC, nas linhas de pesquisas denominadas Métodos Pedagógicos no Ensino de Ciências e Divulgação Científica em Espaços Não Formais para o Ensino de Ciência. E também aqui conosco o professor Nelson Freitas Braga, né, que professor da UFRJ, possui graduação em Engenharia Elétrica, mestrado em Física e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular do Instituto de Física da UFRJ. Sua especialidade é a área de Física das partículas elementares e campos, né? E teoria de cordas, dualidade entre teoria de cordas e teoria de calibre e suas aplicações na fenomenologia das interações fortes. Então, sejam muito bem-vindos, né? Agradecemos a participação de vocês e a partir daqui eu cedo a palavra e me retiro de cena. Um forte abraço. O professor Carlos Alberto foi meu orientador, é um dos meus pais científicos, né? Então, um imenso abraço, professor. Ok. Nelson, tome a dianteira, por favor. Obrigado, Carlos Alberto. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia pelo convite. Eu fico extremamente honrado, né, de participar desse evento no Dia do Físico e particularmente honrado por estar dividindo essa sessão com o Carlos Alberto, que é um grande amigo de longa data, né, meu companheiro aí nessa aventura, né, da física de partículas, né? Foi um grande prazer, né, participar desse debate. Bom, nós vamos organizar a nossa apresentação, né, da seguinte maneira. Né? O assunto física de partículas elementares, a gente sabe que é uma coisa muito vasta, a gente tem um tempo limitado. Vamos tentar, primeiro, cada um de nós, eu vou começar depois do Carlos Alberto, contar mais da sua área de atuação, né, escolher alguns aspectos que sejam interessantes da gente nesse tempo, né, que a gente tem, comentar sobre o que a gente faz e grupos, pessoas do mesmo grupo, enfim, outras pessoas da nossa área fazem em outros locais. E aí depois a gente vai fazer uma conversa, os dois juntos, em que a gente vai também comentar, tentar comentar outras coisas mais
gerais, né, de física de partículas dentro do possível. Bom, lá na UFRJ, onde eu trabalho, né, nós temos um grupo de teoria de cordas, que eu coloquei aqui, né, nesse post para vocês verem. Qualquer pessoa entrando na internet, procurando grupo de teoria de cordas da UFRJ, vai achar essa postagem. Somos 4 professores que trabalhamos dentro desse tema de teoria de cordas. E onde é que entra a teoria de cordas dentro da física das interações fortes? Bom, a física das interações fortes, ela tem como objetivo, nosso objetivo é descrever, né, as interações fundamentais que regem o comportamento da natureza, né? Que regem o comportamento da natureza, e nós temos técnicas para fazer isso, né? Toda a estrutura da matéria que nós temos, toda a estrutura, toda a forma como a matéria é constituída, ela depende, né, das interações fundamentais, né, que regem a física, que são, como coloquei nesse slide, a interação gravitacional, as interações eletromagnéticas e fracas, que hoje em dia a gente vê como uma única interação, já que a gente tem uma descrição unificada, seria interação eletrofraca, e temos as interações fortes. E para descrever essas interações, vamos olhar somente para a interação eletrofraca e para a interação forte, a gente tem um modelo para descrever essas interações que a gente chama de modelo padrão das partículas, ou modelo padrão das interações fundamentais, né? E esse modelo padrão, ele é baseado numa teoria quântica de campos, que é um grande objeto de trabalho, né, meu, do Carlos Alberto, de uma grande comunidade que temos no Brasil, que faz coisas interessantíssimas em diversos aspectos de teoria quântica de campos. E a teoria de cordas, que é também o objeto de trabalho do nosso grupo de pesquisa na UFRJ, a gente pode pensar como uma variante da teoria quântica de campos, né, a busca de uma formulação de um ferramental teórico para a descrição das interações fundamentais e a descrição da estrutura da matéria, né? Agora, a teoria de cordas é algo um pouco mais elaborado matematicamente, onde a gente busca uma descrição das interações baseadas numa formulação em que o objeto fundamental são pequenas cordas que se movimentam no espaço, e quantizando esses objetos, a gente gera o próprio espaço e gera todas as interações fundamentais, ok? Agora, o que eu queria comentar com vocês também é que nós temos, dentro dessas interações fundamentais e dentro desse modelo padrão da física de partículas, nós temos temas em aberto que são muito importantes. E o interessante para um físico pesquisador como nós, né, nós temos desafios pela frente. Nós temos problemas em aberto, coisas para as quais é importante se entender mais, se formular, se procurar outros caminhos, se formular outras teorias, outras abordagens, problemas que a gente ainda não compreende por inteiro, né? E na física das partículas elementares, nós temos esse modelo padrão que, como eu disse para vocês, é um modelo em que você tem as interações eletrofracas e interações fortes, e você consegue, com esse modelo padrão, muitas coisas importantíssimas. O bóson, a descoberta do bóson de Higgs, a ideia do bóson de Higgs, uma coisa sensacional, a descoberta fantástica da física, e, enfim, bósons W, inúmeras descobertas vieram justamente dos estudos do modelo padrão. Mas há coisas dentro da física de partículas, ainda dentro do que seria o modelo padrão, com as quais nós ainda não conseguimos lidar por completo, que são problemas em aberto. E um é que as partículas que interagem fortemente, e são elas que são as partículas que têm mais massa na natureza, por exemplo, próton e nêutron. A maior parte da massa que nós observamos na matéria observável, dentro de átomos, moléculas, ela está concentrada em prótons e nêutrons. E a constituição de prótons e nêutrons é a seguinte: eles não são partículas elementares, eles têm constituintes
fundamentais dentro deles, que são os quarks e gluons. E a interação entre eles é justamente a forma da a interação forte, né? É o que a gente chama de interação forte. A gente chama essas partículas de hadrons, partículas que interagem fortemente. E essas partículas, próton, nêutron e vários outros hadrons, várias partículas dessa família de partículas que interagem fortemente, elas são constituídas de quarks e gluons. Então, elas não são partículas elementares nesse sentido de ser algo indivisível, algo sem uma estrutura interna. Eles têm algo dentro dele, que são os quarks e gluons. No entanto, fazendo experimentos, observações experimentais, você consegue descobrir de forma indireta que dentro de prótons, nêutrons e os outros hadrons, nós temos esses constituintes elementares, os quarks e os gluons, mas nós nunca conseguimos isolar uma dessas partículas, nunca conseguimos um quark ou um gluon isolados que ele seja observado diretamente em um detetor, porque eles ficam sempre obedecendo ao que a gente chama de confinamento, eles permanecem sempre dentro dos próprios hadrons. Os quarks que moram dentro do próton, eles não vão sair e andar sozinhos até um detetor e ser observados. E isso é uma propriedade interessantíssima, desafiadora, porque nós temos várias indicações, nós não temos uma formulação fundamental que nos diga por que esses quarks não são observados, eles são confinados, por que eles não saem do interior de um hadron. A gente chama essa propriedade de confinamento, né? E nós temos uma teoria quântica de campos sensacional, interessantíssima, que dá muitas coisas para a explicação das interações fortes, mas que ela ainda não nos fornece, do conhecimento que nós temos no momento atual, uma explicação para o confinamento de quarks, como outros aspectos das interações fortes. E aí, o que isso tem de mais, né? Qual o problema disso? É que, na verdade, não é só essa questão do confinamento, né? As interações fortes, elas têm uma característica que nós realmente não conseguimos lidar com elas em certas situações. Nós não conseguimos pegar as interações fortes, a teoria, a cromodinâmica quântica, chamada de QCD também, que é a teoria de campos das interações fortes, nós não conseguimos pegar ela e, com ela, usando a teoria quântica de campos, calcular, por exemplo, uma coisa que seria meio a mais simples a se pensar sobre um próton, que é a massa do próton. De onde vem a massa de um próton? Se o próton tem quarks dentro dele, como é que eu pego e calculo a massa do próton a partir da massa do quark e da forma como eles interagem? Nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque a forma como os quarks que estão dentro de um próton interagem é uma forma que a gente diz que, do ponto de vista da cromodinâmica quântica, da teoria quântica de campos, ela é não perturbativa. Ela é muito intensa, então eu não posso dar um tratamento, que é o tratamento que a gente sabe dar para as teorias quânticas de campo, que é um tratamento perturbativo. Então, com isso, eu não consigo calcular a massa de um próton usando os fundamentos da cromodinâmica quântica, da QCD, da teoria quântica de campo das interações fortes. Eu tenho várias maneiras diretas e modelagens, enfim. História interessantíssima, um pouco longa. E também não consigo descrever outros aspectos, como constante de decaimento, enfim, propriedades de um próton e de todos os seus parentes, né? Todas as partículas que interagem fortemente. São os hadrons em geral, como mesons, enfim, e toda uma família de partículas que interagem fortemente. E isso acontece por uma peculiaridade dessa teoria quântica de campos. E aí é que entra, aí é que eu volto ao que eu mencionei no primeiro slide, a teoria de cordas. A teoria de cordas, ela surgiu justamente buscando uma fórmula de formular, de entender, de lidar com as interações fortes. E é um caminho longo que se estabeleceu,
Mas hoje em dia a gente vê o seguinte, que usando teoria de cordas, a gente consegue, nessa situação em que a gente não consegue usar a cromodinâmica quântica diretamente, né, para calcular coisas como a massa de um hadron, constante de decaimento e outras propriedades deles, né, a gente consegue usar a teoria de cordas. Isto por causa, principalmente, de uma coisa revolucionária, né, que aconteceu recentemente, bom, não tão recentemente agora, né? Foi 97, 97 já não é mais tão recentemente, mas comparado com outros avanços da física, né? Que foi uma descoberta por um físico argentino, mas trabalhando nos Estados Unidos, Juan Malvacena, de uma relação entre a teoria de cordas em um certo espaço e tal, e uma teoria de campos meio parecida, não igual, mas de um tipo semelhante à teoria quântica de campos que descreve as interações fortes. Ele descobriu uma correspondência entre essas coisas, né? Entre um tipo de teoria de cordas e um tipo de teoria de campo. Usando essa correspondência, a gente consegue bolar modelagens em que a gente pega o próton e, em vez de usar a teoria quântica de campos diretamente, para calcular coisas como uma massa, a gente usa uma formulação vinda da teoria de cordas. E nós fazemos isso muito para vários tipos de hadrons, para mesons pesados, e descobrimos o comportamento deles em diversas situações, como quando você tem uma colisão de íons pesados e forma uma massa, uma forma de matéria muito diferente do que a gente está acostumado, que seria um plasma de quarks e gluons, e esse plasma se comporta como se fosse um meio térmico, e aí dentro desse meio térmico você tem uma situação que tem mesons pesados que sofrem uma certa dissociação, e a gente calcula várias coisas sobre essas partículas usando esses modelos que vêm da teoria de cordas. Quer dizer, a teoria de cordas se mostrou, né, como uma ferramenta, tem sido uma ferramenta para se trabalhar com a descrição de física das interações fortes, né, e calcular coisas do mundo real, das interações fortes. E o que a gente faz, na verdade, dentro desses modelos aqui, eu não vou dar nenhum detalhe técnico sobre isso, é usar teorias de campo. A gente não usa nem a própria teoria de cordas, e sim teorias de campo em certos espaços curvos. Por isso a gente chama esse tipo de modelagem holográfica, porque ela tem um aspecto muito interessante, que é que a gente define modelos que vivem em espaços com dimensões maiores. Na maior parte das vezes é um espaço de 5 dimensões, onde vive um campo, e que ele representa, de uma maneira que a gente chama de forma holográfica, uma teoria que vive no nosso mundo, que tem 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal. A gente chama esses modelos de holográficos porque essa ideia de holografia vem da ótica, né, de você representar um objeto de uma certa dimensionalidade usando uma coisa com uma dimensionalidade diferente, ok? Então, esse é o tipo de trabalho que fazemos. Bom, eu particularizei um pouco para o meu próprio trabalho, mas no grupo que nós trabalhamos é esse tipo de linha de teoria de cordas e aplicações que nós fazemos lá na UFRJ, e temos um grupo que tem muito entusiasmo, que, aliás, todos os físicos brasileiros acho que trabalham com bastante entusiasmo no que fazem. Eu vou passar agora a palavra para o Carlos Alberto, já, para ele continuar. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, Nelson. Eu queria saber se o nosso amigo Lucas está aí para colocar meus slides. Opa, é isso aqui? Ótimo. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar podendo, numa circunstância tão desagradável que é essa pandemia, estar tendo essa oportunidade realmente singular de conversar com o professor Nelson, falar algumas coisas para os nossos alunos, os
conhecidos e os não conhecidos, exatamente nessa direção eu parabenizo o Nunes e agradeço ao mesmo tempo o convite, né, de participar desse evento que realmente está se mostrando extremamente interessante e importante. Bom, como nós realmente temos pouquíssimo tempo, né? Então, basicamente, eu vou falar um pouquinho do que a gente trabalha nos últimos anos, tentando, infelizmente, ser o mais superficial possível, não só devido à abrangência quer dizer, a heterogeneidade da audiência, mas também em relação à questão do tempo, né? Então, eu vou falar de uma coisa chamada as mundos branas, que está ligado a dimensões extras, né? E depois um pouquinho de radiação de Hawking e a quebra de simetria de Lorentz, né? Eu estou sem controlar aqui os slides. Deixa eu ver aqui como é que... Está aparecendo os slides aí? Opa. Eu estou sem controle do slide aqui. Pode passar para o segundo? Opa, ok. Então, a questão inicial é a relação da gravidade, da intensidade da gravidade e do campo eletromagnético. Isso é uma questão que sempre confundiu muito os físicos. Por que a gravidade é tão fraca quando a gente compara com o eletromagnetismo, né? Quer dizer, a gente sempre gosta de citar um exemplo de que se eu pegar um pente, passar no cabelo, né, eletrizar o pente, ele atrai um pedacinho de papel que está, ou seja, aquelas cargas do pente conseguem vencer toda a atração gravitacional do planeta. Então, sempre foi uma grande questão isso, né? Por que é tão distinto? Por que é tão diferente a intensidade da gravidade e do eletromagnetismo? Esse gráfico é muito interessante porque ele mostra aquela curva superior, né, o eletromagnetismo, né? Aí é a intensidade pelo raio, né? E a gravidade, a intensidade lá embaixo, tá? Só que as duas são, obviamente, proporcionais a 1 sobre R2, né? Mas o interessante é o seguinte, se por acaso você aumentar o número de dimensões, né? Você vai para D igual a 5, aí fica uma coisa proporcional a 1 sobre R3, você vai para D igual a 6, fica uma coisa proporcional a 1 sobre R4, etc. Né? Então, a gente vê que as curvas, né? A intensidade tanto da gravidade quanto do eletromagnetismo parecem convergir para o mesmo ponto conforme você vai trabalhando em dimensões diferentes. Isso acende o interesse da seguinte coisa: será que dimensões extras, né, que é uma coisa que já vinha sendo estudada, né, dimensões extras foi um tema proposto por Kaluza e Klein, né, ainda antes da Segunda Guerra, e que teve um ressurgimento fantástico através das teorias da teoria das cordas, e no final da década de 90, o Lisa Randall e Sundrum, Raman Sundrum, fizeram um trabalho muito interessante fazendo uma conexão entre gravidade e dimensões extras, né?
Pode passar. Pois bem, então, além da gravitação, essa gravitação fraca, né, existe um outro problema também em teoria de partículas, né, em física de partículas, que é esse famoso problema da hierarquia, né? O problema da hierarquia, ele traz uma pergunta que ninguém ainda tem uma resposta, digamos assim, provada, né? Na realidade, uma das primeiras boas propostas para resolver esse problema é exatamente a ideia da Lisa e do Raman, né? Então, qual é o problema? O problema é que você tem uma escala de energia chamada escala eletrofraca, que é da ordem de 1 TeV, né? E você tem uma escala extremamente maior, né, que é a escala de Planck, e entre elas você não tem nenhuma partícula. Em outras palavras, não tem nenhuma massa, não tem nenhuma partícula com massa. Massa é energia, né, nessa discussão, né? E você não tem nenhuma partícula, né? É um deserto de partículas. Você só tem massa abaixo da escala eletrofraca. Ninguém entendia muito bem o porquê. O trabalho o que virou o modelo, né, Randall-Sundrum, né, ao mesmo tempo, ele explica, ele dá um viés para a gravitação ser fraca nesse nosso mundo quadridimensional, e, de outro lado, ele também resolve o problema da hierarquia, né? Como se faz isso, né? Essencialmente, eles propõem o que se chama de mundos Brana, né? O que seriam esses mundos Brana? Seria uma espécie de um hiperuniverso, né? Onde o nosso mundo quadridimensional está mergulhado, né? Aí está mais ou menos a figura. Você tem... Só que você tem a seguinte questão. Nesse hiperuniverso de 5 dimensões, a única coisa que tem por lá é a gravidade. Então, todos os campos do modelo padrão, ou seja, todo o nosso universo, né, fica nessa brana de 4 dimensões, né, e só a gravidade pode ficar na quinta, né? Então, a explicação para o fato de que a gravidade é tão fraquinha aqui nas 4 dimensões seria exatamente porque o que nós recebemos da gravidade é como se fosse um resíduo, né? Como se ela fosse filtrada da quinta dimensão para as 4, e aí ela ficaria bastante reduzida. Ok. O próximo, por favor. O que está aí é basicamente ok. Existe uma conexão disso com as partículas, né? O que acontece? Se você fizer uma teoria quântica para esse mundo de 5 dimensões, né? O pessoal chama esse bulk, né? Esse hiperuniverso, etc., você vai poder construir estados de Kaluza-Klein, né? São estados, em homenagem, obviamente, ao Kaluza e ao Klein, né? E o que você vai obter, no final das contas, é que esses estados eles se refletem no nosso mundo quadridimensional através das partículas que nós conhecemos, né? Então, quando a gente considera a contribuição desses estados do bulk, né, dessa quinta dimensão, para as nossas 4 dimensões, a gente tem várias modificações que acontecem. Uma delas é que a própria lei de Newton da gravitação, em princípio, é modificada, né? E, obviamente, o trabalho, então, experimental, né, com relação às dimensões extras, é tentar descobrir, encontrar experimentalmente esses estados, né? Então, isso são questões que os físicos experimentais de partículas, né, o pessoal, especialmente do LHC, por exemplo, né,
que tem energias suficientes, imagina-se, né, para tentar estudar essas coisas. Se no LHC o pessoal conseguir descobrir, através daqueles experimentos de altíssimas energias, etc., que a gente tem uma modificação na lei de Newton, né? Ao invés de ser 1 sobre R2, é 1 sobre R2, 0,00001 alguma coisa, né? Ou então, se eles conseguem observar esses estados, né, isso comprovaria o modelo de Branas, comprovaria a própria existência de dimensões extras, né? Vale a pena dizer que tanto no modelo de Kaluza-Klein, de quase 100 anos atrás, como também na nossa moderna teoria de supercordas, que todos os dois consideram a questão das dimensões extras, e nenhum dos dois chegou a ser isso, essa questão ser provada, né? Como o Nelson disse, o modelo de supercordas ele traz informações interessantíssimas, né? Ele realmente pôs a física teórica de partículas no outro patamar, só que nosso grande problema ainda é a falta de uma comprovação experimental. E física é experimento, né? Enquanto não experimenta, não comprova experimentalmente, não é física, é uma tentativa. Então, essas propostas são bastante interessantes, espera-se que dentro de algum tempo, alguns anos, quem sabe, ou talvez ainda num novo LHC, esse tipo de partículas, né, as consequências das dimensões extras possam ser observadas em experimentos de aceleradores, etc., né? Vamos em frente. Ok. Mudando um pouquinho, entrando já no meu outro tópico, né? Um tópico bastante empolgante, né? Que é a chamada radiação de Hawking. Eu gosto muito de falar sobre a radiação de Hawking porque, de certa maneira, eu atribuo as ideias do Hawking, ou seja, as ideias de introduzir uma quântica na relatividade, né, na relatividade geral, né, a essa revolução, né, que houve nas últimas 2 décadas, digamos, né? Que eu fiz doutorado, eu terminei o doutorado em 91, né? Então a gravitação era uma coisa clássica, que era atributo dos gravitólogos clássicos, né? Que, como a gente do BPF gostava de dizer que esse pessoal não acreditava no H cortado, né? E de outro lado, os campistas, né? O pessoal de teoria quântica de campos, né? Que trabalhava com partículas de uma maneira mais direta. Mas eu me lembro que a gente não conversava muito, né? E, de certa maneira, a proposta de que o buraco negro emite radiação, né, que é uma proposta revolucionária do Hawking, meio que juntou, né, tanto a gravitação com a teoria de partículas, a teoria quântica de campos. Hoje, praticamente todo mundo, em qualquer lugar, trabalha um pouco misturando essas coisas, né? Mas, então, logo, a questão da radiação de Hawking, acho que talvez valha a pena fazer um pequeno comentário, né? A ideia é que, na hora que você pensa o buraco negro como tendo propriedades quânticas, né? Você na verdade, você pode ter a criação de pares partícula-antipartículas na região do horizonte de eventos, né? E esses pares são oscilações do vácuo, né? Isso é um conceito intrinsecamente quântico, né? Ele não pode ser considerado de um ponto de vista de uma gravitação clássica, né? Então, de um ponto de vista quântico, esses pares de partícula-antipartícula, em princípio,
um deles poderia ser atraído, uma das partículas poderia ser atraída para o buraco negro, enquanto a outra seria emitida, né? Essa é a visão mais simplesinha do que seria essa radiação de Hawking, né? Então, com isso, muda a visão do buraco negro. O buraco negro agora é térmico, então você vai ter uma termodinâmica, você vai ter uma entropia, você vai ter temperatura, você vai ter leis, né, de uma termodinâmica de um buraco negro, né? E a gente entrou nessa história, né, de radiação de Hawking através de um estudo que a gente já fazia há muito tempo, né, sobre a quebra da famosa simetria de Lorentz, né? A simetria de Lorentz, todo mundo acredito que tem uma ideia a respeito, é a pedra fundamental tanto da teoria quântica de campos quanto da gravitação. Então, só que o santo graal, né, como o pessoal gosta de dizer, da física hoje é fazer a quantização da gravitação, né? Então, é exatamente na ideia de encontrar novas ideias na direção de uma eventual quantização da gravitação que se fez a proposta da chamada quebra espontânea da simetria de Lorentz, né? Essa quebra espontânea, ela tanto pode acontecer, como a gente diz, na teoria quântica de campos, né, a teoria plana, né, chata, né, como também numa teoria que envolve gravitação, né, uma teoria de espaços curvos, né. É interessante, parece assim de imediato que é uma coisa meio herética, né? Mas na realidade, em princípio, faz algum sentido, né? O que a gente pensou, quer dizer, uma coisa que a gente fez ultimamente foi exatamente entrar na ideia de como é que a quebra da simetria de Lorentz pode influenciar na radiação de Hawking, né? Muita gente já trabalha sobre isso, etc. Mas sempre tem coisas interessantes, né? Só lembrando que a quebra é chamada de espontânea porque você tem a teoria, né? Ela preserva a simetria, mas as soluções é que violam, né? Então, uma coisa que se pôde observar, como é que se trabalha com isso? Você pega métricas, né, de Schwarzschild, você modifica essas métricas de Schwarzschild numa direção de que você tem uma violação de Lorentz incorporada, né? Então você tem métricas que essencialmente não respeitam rigorosamente a simetria de Lorentz, né? Daí você consegue redefinir a primeira lei, você consegue mostrar que a entropia é modificada pelo fator de quebra, a temperatura, etc. Isso naturalmente depende muito do tipo de métrica que você trabalha, né? Mas eu acho que tá bom por aqui, né? E depois a gente pode discutir alguma coisa. Bom, Nelson, e aí? Então agora vamos conversar um pouco, e tem uma coisa interessante também, né? Nós estamos recebendo algumas perguntas, comentários de pessoas que estão assistindo. Eu vi, por exemplo, um aluno, parece, perguntando como é que a gente poderia introduzir o ensino de física de partículas em ensino médio. Uma questão interessante. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar, quer dizer, a física de partículas, a física, digamos, mais avançada que a gente encontra, não só partículas, todas as áreas, elas dependem fundamentalmente de você ter uma boa formação de física básica, digamos, né? Então, é muito importante também para o aluno, mesmo empolgado com as coisas mais avançadas de física, ele se dedicar bastante, né, a aprender aquelas coisas mais básicas de matemática e física. Ou seja, é importante distinguir, porque às vezes a pessoa empolgada acha que a física é movida apenas por ideias, né, e divagações.
um físico de partículas e todas as outras áreas, a gente faz muito trabalho, a gente faz muita conta, a gente, né, tem uma pilha de papel de rascunho sempre na sala, porque para achar um resultado a gente às vezes faz a conta de 30 maneiras diferentes. Ou seja, é importante ter a empolgação, procurar temas avançados, ler artigos introdutórios, mas também é importante se dedicar a trabalhar bastante na matemática e na física para ter nas coisas mais básicas e fundamentais para ter uma boa visão, né? Mas eu acho que a nível de ensino médio, a física de partículas ela pode ser introduzida como alguns tópicos, né, a serem debatidos e coisa pelos professores, algumas coisas de ciência mais avançada, mas nunca deixando também de cumprir bastante, né, aprender bastante a desenvolver uma habilidade de conta. Eu lembro que antes do Enem, o nosso vestibular, por exemplo, ele já estava envolvendo física moderna. Então, os professores do colégio já davam efeito fotoelétrico, átomo de Bohr, eles já davam relatividade, tá entendendo? Maravilha. Que talvez, só para você ver como é que nós estamos, só que acabou tudo isso, porque o Enem tirou tudo isso, então a parte de física moderna não faz mais parte disso, né? Quer dizer, seria muito bom que, de repente, se conseguisse modificar tem um nomezinho para lá, as bases, não me lembro, do Enem, para poder introduzir isso, né? Porque isso se reflete na mudança do ensino médio, né? Eu acho, particularmente, todas essas possibilidades, eu sempre disse o seguinte, a parte mais bonita da física, tudo bem, é meu ponto de vista, mas que é a física moderna, né? A física de Einstein para cá, né? E muito mais, da Segunda Guerra para cá. É a parte mais linda, é a parte onde a gente realmente pesquisa, etc. É uma parte que ninguém... A população, né, o nosso alunado, de maneira geral, não vê, né? Isso poderia dar uma motivação maior, né? Seria interessante. Tivemos também alguma pergunta sobre qual partícula elementar tem maior massa, enfim, quem é que é mais massivo, mais pesado, né? Como as pessoas falam, né? Uma coisa interessante de observar nesse sentido é que os físicos de partículas experimentais e que lidam com fenomenologia, mas principalmente experimentais, eles são extremamente organizados e cuidadosos. E existe uma publicação que é atualizada, acho que anualmente, chamado PDG, que é Particle Data Group. Se você colocar no Google, na internet, PDG, Particle Data Group, você vai achar um lugar onde tem todos os dados. Então, as pessoas têm essa curiosidade, como alguém manifestou, de saber a massa, o quark bottom, o quark top. Eu acho que a melhor coisa é ter essa informação aqui no Google. Se você procurar, talvez, dados de partículas, você já vai cair nisso. Mas existe esse banco de dados extremamente confiável, né? Porque é uma compilação em que se leva em conta as medições que já têm um nível de erro suficiente para você confiar, enfim, coisa elaborada com muito cuidado. Então é bom as pessoas interessadas em física de partículas saberem que existe esse PDG. Uma outra pergunta dizia respeito a existir evidência experimental. Acho que o Carlos Alberto até, quando falou, comentou sobre a gente não tem nenhuma evidência experimental, né? nem direta da teoria de cordas, né? A gente não tem, no LHC, havia uma expectativa até de que se pudesse medir algo que demonstrasse, não a teoria de cordas, mas a existência de dimensões extras, coisa que o Carlos Alberto comentou, de supersimetria, né? Mas não houve nenhuma observação experimental nesse sentido. Não se demonstrou que não existam essas coisas, mas na escala observada de energia não apareceu, né? Então não existe. Mas nesse sentido também quero observar uma coisa, quer dizer, a teoria de cordas ela pode ser vista de diferentes maneiras, né? Ela pode ser vista como aquela teoria fundamental que vai unificar a física inteira e tal. Bom, pode ser, talvez. Pode ser vista sob esse aspecto importantíssimo também que o Carlos Alberto mencionou de uma teoria quântica de gravitação, formular uma teoria quântica de gravitação, mas ela também pode ser vista de um ponto de vista operacional, como
tipo de coisa que a gente faz na UFRJ, de você ter um modelo que representa, porque tem alguma equivalência, uma coisa que você quer calcular. Então, uma ferramenta matemática que pode ser que não seja algo que descreve a física do universo inteiro, mas que operacionalmente funcione para cálculos extremamente importantes de física de raios, há pontos de vista diferentes, e é um desafio, né, a gente ficar lidando com isso e pensando, né? Eu queria só... eu estou achando muito legal, porque tem um monte de perguntas, etc. Mas, realmente, seria interessante que o Nunes, na outra vez, fizesse uma coisa com muito mais tempo, né? Mas eu queria, por exemplo, era só... tá para dar uma apimentada ainda maior assim na conversa, falar um pouquinho do que o pessoal de partículas, especialmente, porque eu quero dizer o seguinte, olha, a gente chama física de partículas elementares, etc., mas, na realidade, são 4 áreas meio que um pouco distintas, né? Você tem a teoria quântica de campos, basicamente é o que eu e o Nelson fazemos, só que, evidentemente, como nós somos seres do século XXI, a gente também faz coisas maiores, com gravitação, etc. Mas, a grosso modo, a gente tem a teoria quântica de campos, tem a gravitação e cosmologia, e a física de partículas elementares, tanto a experimental quanto a teórica, né? Não é muito difícil de uma dessas áreas dialogar com a outra, mas, como você acaba ficando muito especializado, né? Muitas vezes fica difícil você de uma área trabalhar direto com, por exemplo, o pessoal de teoria quântica de campos trabalhar diretamente com experimental de partículas, encontrar seções de choque, coisas parecidas, né? Mas eu queria lembrar um pouquinho, talvez, espero que não seja o Covid, mas no que a gente chama de física de partículas além do modelo padrão, né? Que é exatamente, as pessoas sabem que o modelo padrão é tudo de bom, né? Do que tem a teoria de partículas, todo comprovado, etc. O último que tinha para comprovar era o bóson de Higgs, aí encontraram, etc. e tal, mas ficaram vários aspectos abertos, né? Além do óbvio, o fato de que o modelo padrão não envolve a gravidade, né? A gente tem coisas como não explica o neutrino, né? A massa do neutrino, não explica matéria escura, não explica o problema de partícula, de matéria e antimatéria, né? Então, tudo isso é motivo de uma frenética pesquisa, né? Especialmente do pessoal que tem mais dinheiro, né? Ficar fazendo, né? Mas eu estava me lembrando ontem, eu até queria conversar contigo, Nelson, a respeito do Axion, né? Não sei se você... o pessoal de física de partículas, eles ficam propondo algumas coisas que eu acho interessante. Então, por exemplo, ninguém sabe exatamente do que é feita a matéria escura, né? E é exatamente por isso que todo mundo está querendo saber, né? E a física é bonita por causa disso. Um cara faz um trabalho há 30 anos atrás, que ninguém nem conhece direito, e depois acaba ficando interessante para explicar coisas novas, né? Aconteceu com Carlos Klein, aconteceu também com a proposta do Axion. A proposta do Axion é muito antiga, né? Ela tem a ver com a resolução do problema de violação de CP, etc. e tal. Mas hoje, a gente que trabalha com matéria escura, com partículas, fenomenologia, etc., considera que o Axion pode ser o constituinte de matéria escura, né? E eu acho muito interessante isso, porque a ideia de que é um bóson não bariônico, né? E para que a matéria escura precisa ser construída por bóson não bariônico, né? Então, tem outras coisas interessantes que eu acho nessa física, além do modelo padrão. Tem a SUSY, né? A nossa famosa supersimetria,
que, tecnicamente falando, ela é fora do modelo padrão, né? Mas as cordas não existiriam sem a supersimetria, né? Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, né? A forma mais usual e de 10 dimensões, sim, a forma mais comum, digamos, da teoria de cordas, sim. Existem até formulações que não seriam supersimétricas, mas em geral é supersimétrica, de qualquer forma, espaços com mais dimensões, né? Já que estamos falando sobre física de partículas, eu também queria mencionar, quer dizer, que nós somos teóricos aqui, estamos falando de uma parte mais teórica, mas existe um mundo fascinante, né, na física de partículas elementares, na parte experimental, né? Alguém comentou também nas perguntas sobre o LHC, que é um acelerador fantástico, né, que faz diversos experimentos, né, investigando aspectos diferentes do modelo padrão e onde se descobriu o bóson de Higgs, onde se faz também não só colisões de prótons, como colisões de íons que geram plasma de quarks e gluons, enfim. É um mundo fantástico que existe dentro da física experimental e muitos brasileiros estão envolvidos com isso. Lá na UFRJ nós temos um grupo muito importante, com colaborações com LHC, envolvidos em experimentos de LHC. Como temos também físicos experimentais envolvidos com experimentos de neutrino. Nós temos um novo experimento sendo preparado, o DUNE, né, que é o Deep Underground Neutrino Experiment, que vai ser uma coisa fantástica, né, de mandar um feixe de neutrinos de um ponto dos Estados Unidos até outro extremamente distante pelo subsolo, né, atravessando as rochas, né, que eles atravessam, e para observar se você tem uma transformação de um tipo de neutrino em outro, né? E, enfim, coisas fantásticas do mundo experimental de partículas, e o Brasil, aliás, tem tido participação nessas coisas, lá na UFRJ mesmo, temos pessoas que estão se envolvendo, né? Então, já estão envolvidos há muito tempo com a LHC, mas também com experimentos de neutrinos mais variados e até experimentos relacionados com matéria escura também, que é um tópico importantíssimo que o Carlos Alberto estava mencionando. E o mundo experimental de partículas é incrível, porque ele demanda uma quantidade de análise de informação, né, que é algo incrível, né? Porque quando você tem aquelas colisões do LHC, prótons colidindo, que é até a colisão mais simples, né, mais simples do que a colisão de íons, você forma a energia desses prótons é extremamente grande. Quando eles colidem em energia muito alta, eles não têm mais só aqueles quarks dentro deles, eles já têm gluons, tem milhões, uma estrutura muito mais complexa, digamos assim. E eles produzem uma quantidade enorme de partículas, né? E você tem várias colisões acontecendo ao mesmo tempo, e os físicos experimentais têm formas de recolher nos detetores, né, o que é produzido nessas colisões, identificar aquelas partículas que vieram de uma mesma colisão, separando aquelas que foram produzidas em outras colisões, e a partir daquilo reconstituir o que foi a colisão, né? E até, no caso de colisões de íons, reconstituir como foi um meio térmico formado quando houve a colisão, e que a gente não pode olhar para ele, porque ele dura um tempo ínfimo, depois gera partículas, você observa e, através disso, reconstitui aquilo que foi produzido e durou pouco tempo na colisão. Quer dizer, o mundo da física experimental de partículas, né, que eu não trabalho com isso, tal, mas tanto não entendo, não sou especialista nisso, mas é também um mundo fascinante, né? E essa conexão entre teoria e experimento ela é fundamental, né, na física, e hoje em dia nada trivial, né, porque é uma complexidade muito grande, mas é muito importante. Né? Eu gosto, toda vez que se fala do LHC, etc., eu gosto de mencionar para o pessoal, né, porque o público em geral, o pessoal que não tem muito contato com física, etc., até com ciência, né, que desperdício, como é que se gasta bilhões de dólares para fazer um negócio desse, né? Um experimento desse. E, é claro, um experimento desse, aliás, é um conjunto de experimentos, né, que traz conhecimento básico, né? A velha história, conhecimento básico, né, que eventualmente pode vir a se tornar tecnologia, etc. Mas, independente da geração de conhecimento básico,
Tem uma geração de conhecimento tecnológico direto, né, por exemplo, como você estava dizendo, né, software, melhores computadores, etc., para pegar esses milhões, esses dados quase que infinitos, né, desses espalhamentos, com um pequeno detalhe de que a internet, como a gente conhece, foi inventada lá dentro do CERN, né? Não era exatamente o LHC, né? Aí todo mundo entende a importância, né, de você fazer. Mas pelo menos os protocolos, né? Esse negócio de uma rede militar, né, já existia, né? Os militares americanos desenvolveram uma rede para evitar que, se você destruísse um local, a informação fosse perdida, o contato, etc. E tal. Mas ninguém tinha uma maneira de navegar, né, nessa rede. Quem inventou foi um físico de partículas lá do CERN, né? Não me lembro agora, infelizmente. Então, a gente diz que o protocolo da web, né, da World Wide Web, foi desenvolvido lá dentro do CERN, exatamente para ajudar no tráfego de informações, né, e no tratamento das informações. Então, é bom a gente sempre lembrar isso, né? Quer dizer, quando você tem um investimento desse monte, né, não só ele traz respostas a questões fundamentais, que podem virar conhecimento aplicado, etc., uma década depois, 50 anos depois, mas também ele traz de imediato várias conquistas de tecnologia quase que imediata, né? Isso é legal falar. É muito importante, você falou, Carlos Alberto, realmente o investimento em pesquisa fundamental, né, em ciência básica, ele é super importante, ele é transformador. Os resultados, às vezes, demoram a aparecer, mas certamente aparecem. Você vê que os países todos envolvidos investem muito em ciência básica, e algumas coisas parecem caras, mas, como você disse, né, elas dão frutos importantes. A pesquisa que nós fazemos, que é teórica, é uma pesquisa mais barata, digamos assim, né? Os experimentais de partículas, eles precisam de recursos maiores e participar de colaborações internacionais, né, que envolvem a participação de um país, envolve aporte de dinheiro, mas ela é fundamental, é importantíssimo que o Brasil participe de colaborações com o CERN e com outras instituições, né, na área de física. A gente está no dia do físico, né? É importante falar sobre isso, que a nossa participação nas colaborações internacionais é importantíssima para o país, né? Espero que a gente... Deixa eu só complementar aqui, eu estou vendo a Márcia Begali, né? A Márcia Begali é da UFRJ, eu não me lembro. Ela é do Rio. UERJ. É da UERJ. Aí ela tá nos ajudando aqui, dizendo que o nome do inventor do protocolo WWW que legal. Berners-Lee. Que tinha me escapado. Obrigado. Realmente, essa oportunidade de hoje, a gente está numa pandemia, a gente está numa situação que eu espero que a gente passe logo de uma febre de anti-ciência, né? Eu acho que é muito oportuno você ter o dia do físico, né? A gente poder discutir e mencionar um pouquinho como essas coisas são interessantes, como ciência realmente talvez seja a chave, né? Eu diria que ciência e educação é a chave de quase tudo, mas é importante a gente, né? Tem muitos alunos, a maior parte dos nossos, né, ouvintes, né, que é gente de graduação, então é importante a gente dar uma força, né, Nelson? Para o pessoal que gosta de física, vá em frente. Tem muita gente, mas não tem mais emprego, não sei o que. Rapaz, isso sempre acontece. Quando eu terminei a graduação, não tinha emprego, a gente estava vivendo uma época de depressão, era basicamente a década perdida, né? A década de 80, né? Que foi a famosa década perdida, etc. Não tinha emprego para engenheiro, tinha emprego para professor, não tinha emprego para ninguém. Mas é uma coisa que ainda bem que é um ciclo, né? Isso é importantíssimo. Realmente, a gente vive ciclos e você tem razão, é muito importante a gente estar
falando também muito para estudantes, contar isso, né? Nós temos doutorado mais ou menos da mesma época, eu terminei em 90, pelo que você falou, 91, enfim. A gente viu muitos momentos alternados. Eu vi na universidade portas se fechando e a universidade sem receber verba nenhuma, sem poder contratar nenhum professor. Depois passava-se um momento, ia-se lá para baixo, né? E aí, de repente, melhorava-se de novo. A gente nota uma coisa, esses círculos acontecem, mas a gente acaba sempre melhorando. A ciência é cada vez mais importante no mundo todo. O Brasil não vai ficar tão longe. A gente, nesse momento, o Brasil está vendo, está se destacando assim do resto do mundo, né, numa direção muito estranha. Mas isso não é possível. O mundo é muito conectado. A gente vai voltar a andar naquela direção, eu não sei quando, mas eu não tenho otimismo a curto prazo, mas eu tenho bastante otimismo a prazos mais longos, né? E eu acho que o importante é que a física é uma coisa muito interessante, sempre ela vai ser importantíssima, e a gente tem que manter essa energia nossa. Eu vejo, o Carlos Alberto deve sentir a mesma coisa, diariamente aparecem coisas, né, que a gente fica meio assim, mas a gente continua trabalhando, porque se a gente para de fazer nossa pesquisa, que é o que a gente gosta mais, né, não adianta, e eu tenho essa convicção, como você também, de que isso é apenas um ciclo, a gente vai retornar, a gente vai voltar a ter momentos melhores, e uma carreira, o jovem que está começando agora, fazendo graduação em física, olha... Ainda tem 10 anos, né, Nelson? Fica a pena, e você vai ver dias bem melhores, vai ver sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um grande abraço, né, Nelson? Estuda bastante, né? Dedique-se, que é muito bom, e o futuro vai ser melhor. Sem dúvida nenhuma. Um abraço a todos os estudantes de física e aos colegas também, por que não? Eu acho que o mundo está querendo acabar, né, com a nossa conversinha. Muito obrigado aí pela oportunidade, grande prazer de falar para vocês, encontrar o Carlos Alberto, enfim. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Eu gostaria de, em nome do Instituto Federal do Ceará e demais instituições parceiras, né, do Ceará e do Brasil, parabenizá-los, né, pela apresentação e agradecê-los pela disponibilidade de estar conosco, né? A gente esteve juntos essa semana, alguns dias. Para mim, eu fiquei muito feliz, né? É isso, não tem muito o que dizer, não. Muito obrigado. Nessa hora o cansar já bateu, já. Na verdade, bateu faz dia, né? Mas é isso. Muito, por aí. Muito Nelson, um grande abraço, hein? Grande abraço a todos. Tchau, hein? Obrigado. Até mais. Olá, Nelson. Chega aí, companheiros. O outro Nelson, professor. O estudante. Professor Nelson Braga, muito obrigado, viu? Um abraço e fique em casa. Bora, Laércio. Gente, foram postadas já algumas entrevistas no nosso canal, né? E em breve, ainda hoje, daqui a pouco, a gente vai estar postando mais algumas entrevistas, certo? Até o final da noite a gente posta todas. São 40 entrevistas com pesquisadores de todo o Brasil. Aí, tu quer falar alguma coisa, companheiro? Chega aí, Maíra, apareça. Gente,